Oi, bom dia a todos. Eu acho que ainda tem bastante gente entrando, mas a gente já vai começar, porque esse é um tema eh, bastante importante, que está trazendo aí bastante discussão. Então, bom dia a todos. Eu sou a Marcela, sou a sócia de seguros e resseguros do Campus Melo Advogados. Eu estou aqui hoje com a Jaqueline Súria, minha sócia, com a Mariana Jardim, a nossa off-counsel, e com a Carolina Jardim, superintendente de garantia da March, em que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma mesa de debate sobre as mudanças da nova lei de licitações, é, que a gente sabe que está aí, sofreu alguns ajustes de redação e está com essa redação final para aprovação em plenário e tá na agenda de hoje, então a gente espera aí ter um resultado positivo. Então, só alguns comentários antes da gente começar. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai ser disponibilizado depois nas nossas redes sociais, no LinkedIn. É, e a gente pede que quem tenha qualquer pergunta, fique à vontade para usar o Q&A que está aí embaixo na barrinha de ferramentas do Zoom, porque fica mais fácil para a gente monitorar do que pelo chat. E se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder aqui durante o evento, a gente vai fazer um follow-up com vocês depois por e-mail. A gente trouxe aí um tema um conteúdo bem rico, então, por favor, não fiquem chateados se tiver alguma pergunta que a gente não conseguir responder logo de imediato. Então, a intenção aqui é debater um pouco quais foram as mudanças trazidas aí nessa nova redação para a nova lei de licitação, em que traz as modalidades de garantia caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. A gente sabe que tiveram mudanças aí bem importantes com relação ao seguro-garantia em comparação ao que estava previsto na 8666. Então, principalmente, acho que esse foi um dos pontos que, com o histórico de mudanças da norma, foi o que mais teve ajustes, que foi com relação ao percentual dado em garantia, né? Que para obras, serviços e fornecimento, a gente teve um aumento da garantia que passou de 5% a 10% do valor inicial do contrato, dependendo da complexidade técnica e os riscos envolvidos. E o mais importante, as obras e serviços de engenharia de grande vulto, que passaram a ter aí um percentual de 30% do valor inicial do contrato, além de algumas outras características, como o step-in, da possibilidade de step-in da seguradora. Então, esses são, né, aí um overview do que está acontecendo. Vou passar aqui para a Jaque, que vai ser a moderadora do evento. Bom dia. Bom, como a Marcela falou, a gente vai ter uma discussão aqui excelente. Nós estamos com deve ser as duas maiores especialistas em seguro garantia que a gente tem no Brasil, então eu estou muito feliz de dividir um evento desse. Eu já trabalhei muito tempo com as duas, apesar das duas serem jardim, já terem puxado o cabelo uma da outra desde o primário, fizeram faculdade, as mães trabalham juntas, mas elas não são parentes. É impressionante, elas não são parentes. Mas tudo bem, né? A vida vive encostando as duas e a gente aproveitou para fazer isso aqui também. Então vai ser uma discussão muito legal. E eu vou começar logo porque, olha, pelas nossas discussões nos últimos dias, isso aqui vai longe, a gente não quer passar muito do horário. Então, eu vou começar com um dos pontos, talvez, primeiros, né, de quando começa essa lei. Porque, assim, a gente tem a Lei Complementar 95, que é o que trata da técnica legislativa, né? Todas as leis aqui no Brasil precisam seguir a técnica legislativa que está ali na Lei Complementar. E ela traz um artigo específico sobre vigência, então precisa falar vigência, leis de maior complexidade, você pode estabelecer, deve estabelecer uma vacatio legis para a população entender e conseguir aplicar. Mas essa lei, eles tentaram fazer uma técnica legislativa aqui completamente nova. E, Mari,
explica para a gente, então, como que é a vigência da lei e outra coisa que trouxe na lei é a questão da aplicação subsidiária para concessões. Então, vamos lá, como que vai ficar toda essa bagunça aí pelos próximos 2 anos? Bom dia, Jaque. Obrigada, Marcela. Bom dia, Carol. Um prazer, assim, estar aqui e fazer parte dessa mesa redonda com mulheres tão maravilhosas e que a gente caminha junto aí no mercado de seguros. Então, o legislador optou aqui por criar uma estrutura sui generis, como você mesmo sugeriu na sua pergunta, né, Jaque? A gente vai ter a lei antiga e a lei nova convivendo durante 2 anos. Então, de largada, a publicação ela já revoga todas as disposições sobre as infrações. Então, tudo de infração na 8666 vai cair por terra, mas o restante vai começar a vigorar num novo formato. Então, qual é esse novo formato? Vão coexistir o novo marco legal e a Lei 8666, que ela só vai passar realmente a ser totalmente revogada depois dos 2 anos, e não é a tal da vacatio legis que a gente tem na lei complementar, porque a lei ela vai entrar em vigor já na data de publicação e já começa a produzir os seus efeitos. O que acontece nesse interregno é que vai caber ao ente público, quanto da publicação do edital, decidir qual lei que vai ser aplicável. E aí que fica a expectativa, na verdade, de a partir de quando os seguros de garantia vão ser efetivamente emitidos com base no novo marco legal. E aí eu acho que... Eu não sei se você, então, você já quer que eu fale das concessões agora. A aplicabilidade das concessões, as concessões elas já são reguladas pela 8987, mas a 8987 trata de uma maneira muito rasa das garantias em geral. Então, assim, tem uma discussão já de proposta de um novo marco legal que vai unir o tratamento das concessões, dos PPPs, dos investimentos em infraestrutura, e que realmente está na pauta do nosso atual governo, mas a gente não tem como precisar se vai à frente ou não efetivamente essa proposta. Então, apesar das concessões não estarem incluídas no escopo do projeto da nova lei de licitações, ela abre sim espaço para sua utilização subsidiária. Isso vem expresso no artigo 185, salvo engano. Então, o que acontece? A gente vai ter, até pelo menos a publicação do novo marco legal, a depender de como o novo marco legal das concessões saia, a gente vai ter uma aplicação, bem provavelmente, subsidiária da nova lei de licitações no âmbito das concessões, imagino eu, mais para frente, depois que a nova lei de concessões, a nova lei de licitações já estiver sendo mais testada no âmbito do garantia, né? Tá. Então, bom, nesses próximos 2 anos, a gente tem 2 leis sobre a mesma matéria convivendo, isso é uma coisa assim, do ponto de vista de hermenêutica super delicado, né? E a gente também pode ter uma aplicação subsidiária de uma lei que, no ponto de vista do seguro-garantia, né, que é o nosso tema aqui, ele é um pouquinho mais raso. Então, se a gente pensar nesses 3 pontos, principalmente nesses 2 primeiros anos, acho que a gente vai ter aí uma possível bagunça, né? Vamos ver o que vai ser de judiciário, mas antes de judiciário, Carol, o que as seguradoras estão esperando disso, né? O que o mercado, as seguradoras, as corretoras, qual que vai ser a tendência, o que essa nova lei, e aí pensando também nesses 2 anos, desse imbróglio que eles fizeram com a vigência que não é vacácio, né? Uma vacácio não tão vacácio, e do ponto de vista também de resseguro, porque a gente sabe que o nosso mercado retém muito pouco. Então, como que vai ficar o ente público ele poder optar uma lei, você poder do D1, como a Mari falou, né? D1 você já poder ter editais publicados prevendo já um seguro-garantia, por exemplo, de grandes vultos, com a lei nova. A gente já está falando lei nova, porque como a Marcela falou, já foi aprovada pelas 2 casas do Congresso, só está ainda lá no Senado. Eles tiveram que fazer um ajuste de redação, de técnica de redação, sem mudar nada material, e dali a pouco já vai para a sanção, está na ordem do dia de hoje, inclusive, para ser votada essa redação final. Então, quando a gente falar nova lei aqui, vocês vão entender que é o projeto de lei que a gente está aí esperando já desde o final do ano passado ele entrar em vigor.
Então, Carol, quais são as tendências do mercado, né? O que a gente tem que esperar? O que os players do mercado precisam se preparar? Desde quando? E como essa alteração vai impactar nas sessões em resseguro? Bom dia a todos. Obrigada, Marcela, Jaqueline, Mariana, pelo convite, ao Campus Melo, pelo convite. Bom, acho que primeiro puxando o gancho do que a Mari colocou, com relação à aplicação subsidiária para concessões, né? A gente sabe que isso está previsto na norma, mas conversando, a gente tem um diálogo aqui na Marte muito próximo, né? Claro, na área de placement em garantia com o mercado segurador. A expectativa é de que, pelo menos num primeiro momento, até como a Mari sugeriu, né, isso não vai, essa prerrogativa de aplicação subsidiária a concessões não vai ser exercida. Por quê? Principalmente quando você fala, assim, quando a gente conversa e fala em termos de concessões, a gente está falando de contratos de um vulto muito maior, valores muito mais altos, e uma série de outras complexidades que surgem quando a gente começa a pensar em step-in. Né? Quando a gente pensa em concessões, contratos de trato mais longo, você tem um outro tipo de estrutura de contrato, né? Então, direitos e obrigações diferentes, você tem uma cessão de um serviço público por um determinado período da prestação de um serviço público. Então, a expectativa é de que, num primeiro momento, né, essa lei não se aplique a concessões, mas, de novo, isso é uma expectativa, né? A gente precisa avaliar como é que o poder público vai encarar isso e em todas as esferas do executivo. A gente pode pensar que a gente tem o executivo, mas também tem os governos estaduais e tem milhares de municípios no Brasil, né? Então a gente pode ter entendimentos diferentes. Com relação especificamente à nova lei, né? Essa nova lei de licitações, o que a gente enxerga, né? Tem uma tendência muito clara de consolidação de seguradoras e corretores de seguros especializados em garantias para grandes projetos de infraestrutura, garantias tradicionais, como a gente chama, né, que são as garantias de performance e garantias contratuais para o setor público. Né? E aí a gente vê uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado. Né? De certa forma, o mercado já vem há muitos anos lastreando o seu crescimento muito na emissão de garantias judiciais. Né? Então, a gente enxerga nesse novo marco legal uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento do mercado segurador, né? Seguradoras se tornando especializadas em riscos tradicionais, corretoras de seguros se destacando por terem um time de profissionais, não só de advogados, mas de engenheiros, aptos a avaliar os projetos não só sob ótica financeira, mas também sob ótica técnica, de estruturação de projeto. Né? Então, a gente entende essa tendência como muito clara. A gente já houve um movimento de resseguradores desde ali de 2019, 2020, né, quando essa lei começou a ganhar uma atração maior, né, a discussão dessa lei começou a ganhar uma atração maior, né, de resseguradores, notificando seguradoras para falar, olha, só para que não haja dúvida, né, garantias emitidas para contratos fundamentados nessa nova legislação não vão estar cobertos pela automaticidade do contrato. Né? Quer dizer, resseguradores, e aí puxando o gancho do que você falou, né, aqui no Brasil, as seguradoras tradicionalmente retêm pouco dos riscos, a maior parte deles elas cedem em resseguro e ato contínuo há uma cessão em retrocessão. Né? Então, a tendência que a gente enxerga é que os resseguradores sejam mais restritivos, eles não vão dar capacidade de resseguro para emissões lastreadas nessa nova lei para toda e qualquer seguradora. Realmente, as seguradoras que vão ter essa capacidade serão seguradoras que demonstrarem que estão estruturadas tecnicamente para fazer uma avaliação adequada e também um monitoramento adequado do risco, não só com profissionais habilitados, quer no seu próprio headcount, quer sejam terceirizados, contratados com terceiros, mas também em termos de soluções tecnológicas. Né? E isso é um outro ponto em que eu, pessoalmente, nós aqui na Marcha enxergamos que há muito espaço para desenvolvimento do mercado segurador. Se você analisar nos últimos anos, o mercado segurador deu um salto de desenvolvimento tecnológico para conseguir chegar junto da demanda de garantias judiciais. Então, hoje você tem sistemas inteligentes que procuram nos sistemas dos tribunais, conseguem mapear o que você tem de fiança bancária para substituir, para você incrementar a possibilidade de savings para o seu cliente.
Então, nós temos isso já, nós já tivemos essa evolução para as garantias judiciais. Então, por que não a gente usar esse aprendizado para implementar soluções, modelos de gestão de contratos, né, tecnológicos, né, modelos mais avançados? A gente já tem algumas empresas públicas, né, que adotam, a Infraero usa esse sistema, né? Então, eu acho que as seguradoras, existe uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico muito grande aí também para as seguradoras, e claro, isso facilita também até mesmo a própria interação, discussão e monitoramento de riscos entre seguradoras e resseguradores, né? A gente, como eu mencionei, né, as principais seguradoras de riscos tradicionais, de garantias para o setor público, para contratos do setor público no Brasil, elas hoje estão no momento de definição, né? Ou seja, eu vou contratar um headcount próprio para fazer essa análise e monitoramento de projetos, ou eu vou terceirizar, né? Então, o movimento que nós percebemos é esse, né? Tem algumas corretoras, como por exemplo a minha, que já tinham uma área de consultoria de riscos e que estão agregando ainda mais profissionais a essa área, não só para atender ao mercado segurador, mas também para agregar uma mais-valia para os projetos dos nossos clientes, na medida em que a gente vai dar um selo de qualidade e esse selo já vai dizer para o mercado, olha, esse projeto foi um projeto validado tecnicamente pela área de consultoria de riscos da Marsh, né? Então, a gente percebe um movimento da mesma maneira que a gente tem algumas seguradoras que ficam muito focadas em garantias judiciais e não tem necessariamente um corpo técnico para avaliar garantias tradicionais para setor público. A tendência é que a gente tenha uma tendência de especialização, né? E acho que um último ponto que eu acho que vale colocar é que a gente está vendo aqui nesse novo marco legal que você tem um incremento de exposição para seguradoras, na medida em que a gente pode ter ISs majoradas, quer dizer, a gente partir de um marco legal em que a gente tinha uma garantia de performance de fiel cumprimento máxima de 5%, num cenário em que agora pode chegar a 10%, dependendo da complexidade técnica do projeto, dos riscos envolvidos, e até 30% nas obras e serviços de engenharia de grande vulto, né? E, além disso, nesse último caso, você ainda pode ter a obrigatoriedade do step-in, que até então era só uma faculdade, uma prerrogativa das seguradoras que, na prática, não era muito exercida, pelas razões que a gente ainda vai discutir aqui. Tudo isso faz a gente perceber uma tendência de maior rigor na análise dos riscos pelas seguradoras, né? Até por uma exigência e um acerto com resseguradores também, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas a gente entende que você vai ter necessariamente um disclosure de informações maior do que a gente tradicionalmente tinha, né? O tema das garantias e seguros para esses tipos de contratos vai precisar ser analisado com outro grau de prioridade pelos clientes, pelos tomadores. Então, eu vou aproveitar aqui o gancho que você deu agora no final. E, gente, pareceu ensaiado, mas não foi, tá? Porque a última fala dela é a pergunta que eu vou fazer agora, e aí eu já vou incorporar uma pergunta que a gente recebeu no chat aqui. E a pergunta é exatamente sobre essa questão de alocação de risco, tá? E aqui eu vou fazer pergunta para as duas, que eu acho que é interessante a gente ter os dois lados, né? Sem uma puxar o cabelo da outra, mas a gente quer ver os dois lados aqui desse ponto. A nova lei de licitações, ela traz um capítulo inteiro só sobre gestão e alocação de riscos. E essa gestão e alocação de riscos agora, ela pode ser dividida entre contratante e contratado, ou seja, administração pública e contratado pela administração pública, mas tem alguns pontos que, dependendo, vai para um lado ou para o outro, se tem seguro, se não tem. E aí, aproveitando até o que a Carol falou agora há pouco, como que e quando, né, os tomadores, e aí para quem, a gente sabe que a maioria aqui de quem está atendendo o webinar é do mercado de seguros, mas só para quem não é do mercado de seguros, os tomadores são os contratados pela administração pública, tá? Tomador do seguro. Então, o que os tomadores precisam fazer e como eles precisam se antecipar, porque como você falou, a subscrição agora, ela vai ter que começar muito antes. Toda a análise vai começar antes. E
Então, o que deve ser feito aqui, quais são os mecanismos dessa questão de alocação de riscos e quais cuidados os tomadores e as seguradoras na hora da subscrição precisam tomar. E aqui, nessa parte das seguradoras, como eu falei, incorporando uma das perguntas, também se isso vai impactar na análise de crédito dos tomadores na hora da subscrição. Eu acho que a gente pode começar com a Mari, e aí depois a Carol vem. Pode ser? Pode ser. Eu deixo a segunda pergunta para a Carol, que é uma pergunta que eu acho que foi feita, direcionada para ela, inclusive aqui no nosso chat. Bom, como você falou, Jaque, o PL ele vai prever expressamente a questão da gestão positiva do contrato. Isso é matéria muito discutida em direito civil, muito. A gente tem autores assim clássicos falando sobre gestão positiva do contrato. E eu achei muito legal a administração pública trazer isso para a nova lei de licitações. Então, dentro da autonomia das partes, eles podem lançar mão de mecanismos para minorar os riscos a que todos estão expostos, não só a administração pública, mas o particular contratando com a administração pública também. E quais são esses riscos? Os riscos são basicamente dois. O risco de incumprimento, que aí o descumprimento ou por culpa do contratado, fato de terceiro, fato do príncipe, fortuito. A gente viu agora muito essa questão toda em voga por causa do Covid, né? Das obras que pararam por conta do Covid, e o risco econômico. E aí aqui a gente está falando do momento financeiro e econômico até do próprio país, né? Porque você qualquer problema naquela equação econômico-financeira do contrato, ela vai diminuir a satisfação econômica do negócio. E isso desorganiza totalmente as partes que estão envolvidas, em especial aqui o particular, né? Então, o PL ele vai trazer justamente essa possibilidade da prévia identificação dos riscos, a alocação entre o contratado e o contratante, por meio de diversos mecanismos dentro do contrato e fora dele, como seguro. Então, o PL é muito claro dizer que as coberturas, todos os riscos que tiverem cobertura securitária, vão ser preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente transferidos para o particular. E aí, para que a alocação seja realmente efetiva e não só a administração pública jogando, empurrando para o particular um risco que originariamente é dele, é muito importante trabalhar aqui junto com as corretoras, com as seguradoras, dependendo do vulto do negócio, inclusive colocar a seguradora aí na mesa de negociação. Por quê? Porque você vai precisar de uma análise prévia, não só do risco de seguro-garantia, é do risco da obrigação contratual como um todo, o risco da obra, o risco da prestação de serviço. E aí, a questão nem sempre é de existir cobertura, porque a gente tem um mercado que tem muitas coberturas disponíveis, mas é a questão de ser factível você contratar determinada cobertura para aquele risco ou não, factível até economicamente, financeiramente, né? É uma análise de vale a pena eu fazer um autosseguro aqui, eu vou internalizar esse meu risco, ou se vale a pena eu contratar um seguro, ou se tem outras maneiras de você, né, alocar aquele risco, que não seja por meio de seguro diretamente, mas esse time de corretores, de seguradora, esse time securitário que vai ajudar a colocar de pé esse plano para o futuro, né? Um plano para, assim que eu ganhar a licitação, quando eu ganhar a licitação, como que a gente vai alocar isso? E, obviamente, esses valores vão ser embutidos, devem ser embutidos no preço do contratado, porque senão a gente desequilibra totalmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o dever de casa, antes da participação das licitações, vai ser importantíssimo. Não vai adiantar você querer envolver corretora e seguradora na semana antes de você participar da licitação, não vai dar certo. Ninguém vai querer comprar o seu risco. E mesmo porque a gente está falando da maioria, né, desses riscos relacionados à administração pública, até a Carol já apontou, as seguradoras não vão ter uma colocação automática do risco. E a seguradora, a gente tem uma baixa retenção nacional. A seguradora não vai entrar vendada no risco. Ela vai entrar no risco sabendo o que é, conversando com o ressegurador. É assim, e só dessa maneira que a gente vai conseguir uma colocação assim ampla dos riscos e realmente fazer com que esse novo mecanismo que a administração, que o legislador tentou implementar, seja de fato implementado e ajude todas as partes que negociam e principalmente a coletividade aí que desfruta depois de obras acabadas, que a gente sabe que tem um alto grau de abandono de obra pública, né, aqui no país. Com certeza. Então, acho que
uma lição muito preciosa aqui, seja para os tomadores, seja para as seguradoras, publicou o edital, já precisa correr atrás de toda essa questão e principalmente das seguradoras e dos corretores. E, Carol, então, a mesma pergunta, né? Como que vai ser agora, quando publicada a nova lei, né? Quais os cuidados, quão ágil os tomadores vão ter que ser, as seguradoras, os cuidados, e, né, para as seguradoras, a pergunta que a gente fez aqui é com relação à análise de crédito. Bom, puxando aí o gancho do que vocês já colocaram, né? A norma ela deixa muito claro que os riscos que contarem com cobertura disponível no mercado securitário serão preferencialmente transferidos para o contratado. Isso traz um grau de responsabilidade maior para os nossos tomadores, que são os contratados, são os afiançados dessas garantias, né? Por quê? Porque, tradicionalmente, a gente via, né, e por razões óbvias e naturais, havia uma preocupação muito grande em você ter a estruturação técnica, financeira do projeto, e o tema das garantias acabava que ficava para um segundo ou para um terceiro momento. E agora isso vai ter que ser trazido junto. O tema de seguros e garantias ele vai entrar na estruturação do projeto. Por quê? Porque a matriz de riscos, e aí, de novo, a assessoria com a qual o cliente conta, aí a gente fala corretores de seguros, né? A assessoria que ele vai ter para estruturar essa matriz de risco e para ter clara a matriz de riscos dele para aquele projeto é essencial e tem que estar clara para ele desde o início. Matriz de riscos e a definição, olha, eu tenho todos esses riscos aqui no meu projeto, quais desses eu vou segurar? Qual o custo de segurar esses riscos? Né? E qual é o risco de eu não fazê-lo? Né? Isso é muito importante que esteja claro desde o início, porque isso tem um impacto direto na precificação, no valor que você vai oferecer para aquela concorrência. Né? É importante também que haja uma análise, e isso vai ser caso a caso, vai depender do tipo de contratação, do tipo de escopo contratual desenvolvido, né? Tanto por parte da administração pública, quanto por parte dos tomadores, e aí valendo-se dos seus corretores parceiros, para analisar realmente quais são os seguros e coberturas disponíveis para aquele escopo contratual, porque isso vai variar. Né? Além disso, o que a gente enxerga, o processo de colocação dessas garantias vai ter que ser começado com maior antecedência e, como eu falei, com informações melhores e maiores. Né? Uma coisa que a gente enxerga, e até se você for reparar, o próprio texto dessa nova lei, ele revela uma sensibilidade legislativa a essa particularidade. Se você for olhar ali o artigo 96, parágrafo 3º, ele prevê que quando o contratado optar pela modalidade de seguro-garantia para garantir o contrato, o edital vai fixar um prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação, mas sempre antes da assinatura do contrato, para que ele apresente a garantia. Por quê? Porque já se parte da premissa que esse processo vai ser alargado. Isso não vai ser uma garantia que você vai emitir de um dia para o outro, na correria, né? Como a gente acabava muitas vezes fazendo. Né? Um outro ponto que é importante na estruturação de projetos e que me chama muito a atenção é que a gente vai precisar acompanhar como que vai evoluir, como irão evoluir os clausulados das garantias disponíveis, garantias tradicionais para contratos disponíveis para o setor privado. Porque a gente está olhando muito para a nova lei de licitações e para o que ela exige de escopo das garantias para os contratos públicos, né? Mas a gente precisa pensar também que em muitos desses contratos, principalmente contratos mais complexos, de maior vulto, não raro, aliás, muito frequentemente você tem subcontratação. E aí, a gente volta para o tema da estruturação da matriz de riscos. Né? Quais são as garantias que o contratado da administração vai poder exigir dos seus subcontratados? Ele precisa atentar para isso, para que não haja um descasamento, para que não haja um gap de coberturas e para que ele tome uma decisão informada com relação à estrutura de riscos que ele vai assumir para aquele projeto. Né? Isso a gente a acompanhar, né, como que o mercado vai evoluir com relação a esses clausulados de garantias tradicionais para o setor privado. E, como eu falei, uma coisa que a gente enxerga até para viabilizar a operação de seguro-garantia para esses contratos,
o setor, o nosso mercado securitário, ele vai precisar, as seguradoras que quiserem se dedicar a essa modalidade de garantia vão precisar investir em recursos tecnológicos para gestão de contratos. Com relação à análise de crédito, tá? O que a gente enxerga aqui? Muito na linha do que a gente vê acontecendo no mercado norte-americano. É uma tendência de fidelização dos clientes com as seguradoras. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem isso. Os nossos clientes, eles escolhem com base em preço, né? Eles não escolhem com base em condições, com base em relacionamento. Na imensa maioria dos casos, a escolha é determinada pelo preço. E eu ter ido com uma seguradora como parceira numa concorrência não significa necessariamente que ela vai ser a minha parceira prioritária na próxima, né? É isso que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui, até então, não tínhamos. E a gente enxerga que a tendência é que isso comece a ocorrer, né? E aí, isso aí já endereça a questão de análise de crédito. É lógico que as seguradoras vão continuar analisando o risco de crédito dos seus tomadores, mas principalmente pelo fato de que ela vai entrar, né, ela vai estar mais próxima do risco, principalmente quando a gente fala nas obras de grande vulto, em que o valor da garantia é maior, ela pode ter o step-in, né? Ela precisa confiar no seu tomador, ela precisa confiar na estruturação que ele fez inicialmente do projeto e no acompanhamento na gestão que ele vai fazer daquele projeto. Então, o que a gente entende? A gente entende que haverá uma tendência de fidelização, né? Ou seja, essa seguradora confia, ela vai comprar o risco do tomador. Eu confio nesse meu cliente, eu confio no time técnico que ele tem, então, e os clientes vão passar a seguir com as suas seguradoras fidelizadas, né? Então, a gente não enxerga tanto sob uma ótica de que você vai ter necessariamente um agravamento da análise de crédito. Não, a gente enxerga mais seguradoras e clientes fidelizando-se, criando uma relação mais de longo prazo, muito na linha do que a gente observou nos Estados Unidos e que hoje é bem consolidado lá. Vai ter que ser uma relação de confiança, né? Foi exatamente o que você falou. E aí a gente já vai entrar aqui no outro ponto, que é exatamente isso que a gente está falando do step-in, né? Então, vamos lá. O que acontece que a gente está falando tanto do step-in agora? Na nova lei de licitações, você tem ali, combinando, né, artigo 99 com o artigo 102, e aqui, gente, para quem não está acompanhando, como está tendo esse ajuste de redação, tá? Já é o segundo ajuste que eles fazem, etc. Então, a gente está usando como base a última redação, a última minuta que foi publicada pelo Senado na semana passada, no dia 4 ou 5, e aí teve um ajuste na numeração. Então, para quem, né, tem alguma versão do projeto de lei e está acompanhando com a gente, dá só uma olhadinha se é essa última versão que foi publicada na semana passada, porque pulou um artigo. Então, se eu estou falando do 102 e é uma minuta anterior, provavelmente vai ser o 101. Então, vamos lá. O 102, ele fala que para obras de grande vulto, a administração pública pode exigir que seja um seguro-garantia, né, a garantia do contrato seja um seguro-garantia, e que tenha uma cláusula de retomada, né, obrigatoriamente essa cláusula de retomada, que no mercado de seguros a gente chama de step-in. Então, Mari, o que é isso, né? Primeiro, explica pra gente, para quem não é do mercado, o que é o step-in, o que muda aqui com a nova lei, né? Por que a gente está falando tanto dessa questão do step-in e a necessidade, inclusive o que a Carol falou, né? Não vai ser só uma análise de crédito, mas vai ser uma análise da obra como um todo, vai ser uma proximidade muito maior da seguradora com o tomador, inclusive da seguradora com a administração pública. E eu vou começar então com a Mari para me responder isso. E Mari, eu pediria, por favor, para você também ressaltar aqui a questão dos incisos 1 e 2 do parágrafo único do 102, que Já ali que você tem... está muda. Eu tô muda? Não? Então eu que não estou ouvindo. Ai, Desculpa. gente, já achei que eu tinha apertado o botão errado aqui, tô divagando falando sozinha. Não, então tá bom, então só a Carol que não quis me ouvir. Parágrafo único do 102, tem dois incisos que falam, né, quando a seguradora fizer o step-in, retomar
a obra, ela não paga indenização, e se ela não fizer, ela paga a integralidade da indenização. E isso pode dar um grande problema de princípio indenitário. Então, Mari, começa você e depois, Carol, eu gostaria se você pudesse também complementa, fala do stepinho o que você quiser, mas também se isso pode trazer algum tipo de risco ou consequências ou algum impacto de responsabilidade quanto a débito trabalhista, fiscal, previdenciário do tomador. Quando a seguradora, né, faz o step-in, se isso pode dar algum impacto e responsabilidade. Então, Mari, você pode começar? Posso, obrigada, Jaque. Bom, acho que, enfim, o step-in não é novidade. Para quem não está muito familiarizado com esse termo, quando a gente fala em step-in, a gente fala no quê? Na verdade, é a possibilidade da seguradora, de quando tem a ocorrência do sinistro, a seguradora, ao invés de pagar somente dinheiro, ela tomar o lugar do tomador, assumir o término daquela obra, daquele serviço. Então, isso não é novidade, isso já estava na 477, que é a regulamentação setorial, a possibilidade da seguradora, por si ou por terceiro, até subcontratando, total ou parcialmente, assumir a execução e término, enfim, do contrato. Mas o que o nosso projeto de lei tenta fazer? Ele tenta dar vida a isso. O step-in não era novidade, mas ele não, na prática, no Brasil, ele não era exercido. Então, era como se fosse letra morta, porque está ali e nenhuma seguradora exercia. Por uma série de inseguranças jurídicas, tá? Que circundam isso, e a gente vai falar, inclusive a questão que a Jaque já levantou das verbas trabalhistas, previdenciárias, fiscais. Mas a realidade é que, sem previsão normativa de como o step-in seria, de fato, exercido, poderia ser exercido, o mercado acabava optando por pagar os prejuízos. Então, o projeto de lei, ele, como a Jaque também já adiantou, ele não cria só a possibilidade do step-in obrigatório, ele coloca a seguradora também como interveniente anuente do contrato, e por isso a gente diz que a gente tem que envolver as corretoras e seguradoras dentro do início, porque para exercer esse step-in, para efetivamente, né, step into the shoes, né, para entrar no lugar do tomador, a seguradora precisa estar ciente do que está acontecendo, entendeu? Então, assim, né, você está lá navegando, ele vai assumir o controle daquela navegação, ele vai assumir o rumo do barco. Então, ele precisa saber o que está acontecendo. E aí, o que é esse step-in obrigatório? Qual a novidade desse step-in obrigatório? O edital de pronto, ele já vai exigir a apresentação do seguro-garantia e vai prever a obrigatoriedade da seguradora fazer o step-in para concluir o objeto do contrato. Então, quando ela faz o step-in, ela assume o término da obra, então a análise de risco dela, anterior, e na hora do sinistro, tem que ser muito precisa. Ela tem que fazer conta mesmo. Vale a pena eu fazer o step-in, ou eu cumpro a penalidade, quero que, né, esses incisos 1 e 2 do parágrafo único são exatamente isso. O que você pode fazer? A seguradora pode fazer o step-in. Assume, termina a obra, entrega para a administração pública. Ela pode achar que financeiramente não vale a pena. Falta muito, ela não assumiu aquele risco todo, ela não quer. O que ela faz? Ela vai pagar uma penalidade. E qual que é a penalidade? 100% da importância segurada. E aí aqui entra a discussão do princípio indenitário. O que acontece? O seguro-garantia e muitas discussões judiciais, ele é muito judicializado também por isso, porque ele cobre o prejuízo, o quanto falta para o término do contrato, o prejuízo, e não a importância segurada. Então, necessariamente, ele não pagaria 100% da importância segurada. O que a lei está fazendo aqui? Ela está dizendo que, olha, nas obras de grande vulto, quando eu determinar que o step-in é obrigatório, você vai me pagar, ou você vai fazer o step-in, ou você vai me pagar 100% da IS. E aqui é uma penalidade por não fazer o step-in obrigatório. Então, ele joga para a seguradora realmente a responsabilidade do término da obra, seja da maneira que ela preferir. Ela vai terminar, vai assumir, ou ela vai pagar uma penalidade de 100% da importância segurada. E aí aqui não tem nenhuma discussão de prejuízo, quais são os prejuízos, liquidação, a gente não entra nessa seara. Que eu acho que era um anseio muito grande dos tomadores e da própria administração pública, terminar qualquer questionamento.
Por quê? Porque a gente entra nesse questionamento, esse questionamento traz o questionamento sobre contra-garantia, então vira uma bola jurídica que não acaba e, de fato, o negócio não se resolve, você fica com uma obra parada, a administração pública sem receber. Então, o legislador tentou aqui resolver esse problema de antemão. A questão dos débitos trabalhistas, eu vou deixar para a Carol falar e depois até, se precisar, eu complemento aqui para não ficar sozinha falando tudo. Tá. Bom, então, todo mundo entendeu que agora a seguradora vai ter que estar ali em cima, porque pode ser que de um dia para o outro, uma forma de dizer, obviamente, mas de um dia para o outro, ela tenha que tomar a obra inteira ou pagar a integralidade da importância segurada. Então, Carol, e aí, como que fica isso do ponto de vista de mercado, de como que as seguradoras, né, vão reagir com relação a isso? E aí essa questão de eventualmente ter uma responsabilidade trabalhista, tributária, previdenciária, enfim, do tomador que inadimpliu o contrato com a administração pública. Jaque, a gente já tem observado uma certa tendência do setor público a ir cada vez mais direcionando o escopo de cobertura das garantias de fiel cumprimento, as garantias de execução, para uma cobertura de danos pré-fixados, isso é, para uma cobertura de multas, né? Ficou bem claro, a história, né, demonstrou que ficou bem claro que, especificamente para algumas contratações, havia uma expectativa em relação ao funcionamento do seguro-garantia, né? Essa expectativa foi frustrada, né? E agora o que nós temos o seguro-garantia de performance, ele continua garantindo prejuízos, multas e indenizações, mas existe uma tendência de direcionamento pelo setor público, especialmente em alguns tipos de contratos, da cobertura, né, para uma cobertura de danos acordados. Então, os contratos, eles geralmente, não raro, eles têm anexos, né, que já trazem um detalhamento bem exaustivo do tipo de conduta de inadimplência, do tipo de inadimplemento que você pode ter e o percentual de multa correspondente. Né? Então, a ideia, é lógico, né, que isso não prescinde um processo administrativo sancionador que vai ter que apurar, observado o direito de ampla defesa e o devido processo legal, vai apurar se efetivamente houve o inadimplemento, mas ao se apurar que houve o inadimplemento, uma vez que você já tem uma multa correspondente, você evita, né, você elimina aquela etapa que muitas vezes acabava se alongando excessivamente de apuração de o que era efetivamente o prejuízo decorrente daquele inadimplemento, tá? Então, a gente já tem visto isso em alguns editais recentes, isso é uma tendência que a gente começou a ver mais forte ali a partir de 2019, né? O Estado de São Paulo já faz isso, algumas agências já fazem isso, temos visto nos últimos anos isso com maior força, né? Então, o mercado segurador, o que acontece ok, eu entendi que esse é o formato, né? O que a gente tem visto tem algumas seguradoras que não têm apetite para esse formato de risco, tem outras que já se adequaram e já, que são aquelas seguradoras que a gente vê que são mais focadas em riscos tradicionais para o setor público, então elas já estão adequadas, só que a análise de risco, o processo de subscrição para esse tipo de contrato, em que eu vou ter uma garantia que vai estar muito focada em cobertura de multas, é um processo de análise muito mais detalhado e mais alongado. Com relação a, você mencionou, né, a exposição da seguradora com relação a débitos trabalhistas, fiscais, previdenciários. A nova lei, quando você vai lá no artigo 121, ela fala que caberá ao contratado, principalmente, né, a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários decorrentes daquela contratação, né? Só que se aquele edital foi estruturado com previsão de obrigatoriedade de seguro-garantia e de step-in, né, a seguradora vai se colocar na posição, vai assumir a posição contratual do contratado, que é o tomador da garantia dela. Aí eu achei que a lei perdeu uma oportunidade de deixar claro, como fazendo aqui uma analogia, né, a lei de recuperação judicial faz ali no parágrafo único do artigo 60, que é deixar claro que, olha, você vai assumir essa posição, mas não vai ter sucessão.
em nenhum tipo de obrigação trabalhista, fiscal, previdenciária, salvo algumas exceções, né? Então, acho que perdeu-se aqui uma oportunidade de deixar isso mais claro, né? Pensando que você vai, poxa, eu vou estar exigindo que a seguradora assuma a posição contratual do tomador. Isso poderia ter ficado mais claro. Tá? Acho também que perdeu-se aí uma oportunidade de inserir nesse capítulo das garantias algum tipo de provisão conferindo um enforceability maior para os contratos de contra-garantia. Eu acho que as seguradoras ficariam mais confortáveis. Por exemplo, se você tivesse uma previsão dizendo que, olha, os contratos de contra-garantia celebrados para lastrear a emissão das garantias exigidas com base nessa lei terão para todos os fins e efeitos, serão um título executivo extrajudicial, né? Porque hoje a gente sabe que as seguradoras enfrentam uma dificuldade muito grande para executar os CCGs, né? Porque existe toda uma discussão com relação à ausência de liquidez e certeza dos débitos. Então, isso é um assunto complexo, né? Então, acho que perdeu-se aqui a oportunidade, talvez, de deixar isso um pouco mais claro, né, nessa norma, né? Então, o que eu enxergo é que, realmente, a gente poderia ter mais garantias para o mercado segurador. A nova lei não deixa claro, né, que a seguradora, ao fazer step-in, ela não sucede o contratado nessas obrigações, nesses encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários que a própria lei diz que serão preferencialmente dele, né? E acho que teria sido uma excelente oportunidade para fazê-lo, porque a gente sabe que a gente aqui no Brasil tem uma justiça do trabalho, né, que tem muitas vezes seus entendimentos próprios, a gente tem um fisco que é bastante arrecadatório, então seria interessante se isso tivesse ficado mais claro nessa norma. E além disso, né, Carol, a gente também tem que lembrar que tem muita gente que defende que as verbas trabalhistas, fiscais, previdenciárias, seriam também atraídas por conta, fazendo uma alusão à questão da incorporação, né, de companhias. Mas se na incorporação de companhias a gente leva junto. Mas aqui é uma lógica totalmente diferente. A seguradora, ela não celebrou o contrato principal como contratada com a administração pública. A obrigação dela é de terminar a obra. As questões previdenciárias, trabalhistas, elas têm que ser resolvidas pelo contratado, por quem contratou com a administração pública. Ele continua com a responsabilidade, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso é um dos pontos nevrálgicos que sempre afastou o mercado segurador de exercício de step-in, essa insegurança. Porque a gente sabe que esse montante pode ser tão grande que faça com que realmente não vale a pena ele assumir o término daquele contrato. E aí a gente chega numa posição que, ao invés de você conseguir efetivamente estimular o step-in, as seguradoras vão optar por pagar lá a penalidade, nos casos do step-in obrigatório, de 100% da importância segurada, e acabou. Entendeu? Vou me livrar do problema. A cobertura que hoje tem de riscos tributários, trabalhistas, ela é uma cobertura, quando ela está, né, dentro das apólices, ela está limitada. Né? Quando a gente fala de você assumir a responsabilidade trabalhista fiscal, você traz uma responsabilidade, né, ampla, você não está limitando a um valor da importância segurada, você está trazendo uma obrigação trabalhista junto, tributária. A gente sabe como até a Carol já falou, como é o nosso ambiente legislativo relacionado a questões trabalhistas e fiscais e previdenciárias, né? Eu acho que aqui, né, complementando, Mari, a gente não estaria falando do que estaria coberto, né, numa cobertura. Aqui a gente está falando de assumir a responsabilidade. Então, essa questão que vocês duas trouxeram, né, do step-in. Então, a partir do momento em que a seguradora, ela faz a retomada da obra, faz esse step-in, que significa assumir a obra, entrar na posição do tomador ali na finalização da obra, isso não necessariamente significa que ela assume todas as responsabilidades trabalhistas, fiscais, previdenciárias do tomador. Ela vai assumir da obra a partir dali. Então, a partir daqui, eu, seguradora, vou retomar a obra, e tanto que ela né, nesses casos, né, pela própria lei que a Mari comentou, ela assina como interveniente anuente no contrato. Então, é diferente, né,
a pessoa assumir a responsabilidade por aquilo, e o que seria uma cobertura securitária, por exemplo, pelo não pagamento, né? São duas coisas, eu acho que, diferentes. E, bom, então a gente viu que a lei vai mudar tudo, ou quase tudo, ou deve mudar o mercado, deve mudar as relações, vai aproximar entes, então vai aproximar tomador da seguradora, corretores vão ter corretores, né, prestadores desse tipo de serviço, vão ter um túnel gigante aqui com uma luz enorme lá para poder prestar outros serviços, ter uma parte técnica muito importante. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: a regulamentação hoje, né, que a gente sabe que o seguro-garantia hoje ele está regulado pela circular SUSEP 477, tem a parte principal da norma e os anexos, que tem os produtos padronizados, anexo 1 é setor público, anexo 2 é setor privado, né? Mas a gente também está vendo uma tendência da SUSEP, pelo menos ao longo de 2020 e 2021, de uma flexibilização, de uma possibilidade, uma abertura grande de autonomia. Só que aqui no Seguro Garantia você não consegue dar uma autonomia tão grande, porque você tem, na verdade, três pessoas ali, né? Tomador, segurado, seguradora, sendo que o segurado é a administração pública nos casos que a gente está falando. Então, ponto 1, na opinião de vocês, o que precisaria mudar, ser complementada, revoga tudo, começa de novo ou não, dá para a gente mudar só um pedaço? E enquanto isso não é feito, né? Porque, bom, até agora não teve uma consulta pública com relação ao seguro-garantia, porém a gente está vendo que a lei deve ser publicada em breve. Então, se na opinião de vocês precisar mudar a 477, e enquanto isso não for alterada, quais os cuidados que a gente precisaria ter, né? Qual o impacto de ter uma 477 vigendo junto com a 866, junto com a nova lei? Acho que podemos começar com a Carol. Carol, Mário, não sei, qual de vocês dois quer começar aqui? Mas quer começar? Pode começar. Pode ser, pode. Porque eu acho assim, a gente... primeiro que muita coisa vai acontecer depois que a gente vir esses produtos de pé, né? Como é que vão ser esses novos clausulados? O que a experiência vai começar a trazer novas necessidades. Como a gente sabe, né? O direito ele vai atrás do que acontece na prática. O direito não cria nada. Você não cria a situação. A situação está posta e o direito tenta se adequar. Então, é isso que a SUSEP tem tentado fazer. Eu acho que, né, recentemente, a gente tem visto esse drive na SUSEP. Então, assim, a verdade é que, depois dessas alterações, se o PL realmente for sancionado, como a gente espera, vão ter dois produtos muito diferentes, né? Um do setor privado, primeiro com coberturas que variam de 5%, no máximo 10%, que a gente vê normalmente, né? Às vezes um pouquinho mais, mas é o que a gente vê na prática. E um para o setor público, que vai poder chegar até 30% nas obras de grande vulto. E aí, que a Carol até já mencionou, para a gente não ter esses problemas de cobertura back-to-back, do contratado com os subcontratados, o ideal era a adequação de um produto também, do mecanismo que envolve o setor privado. Eu acho que um mecanismo para uma melhora da execuibilidade do contrato de contragarantia, isso já aumenta efetivamente a vontade do mercado de atuar, de assumir esses riscos. A questão da regularização das verbas, né, trabalhistas, previdenciárias, ficar claro que as seguradoras não vão assumir isso em nenhum, né, fazendo step-in em nenhum caso, nem com a administração pública, nem fazendo step-in no caso do particular. Então, essa adequação vai dar mais movimento para o mercado, mais capacidade para o mercado, e a gente está esperando muitas obras para os próximos anos, né? A gente está falando de saneamento, a gente está falando de infraestrutura de vários setores. Então, realmente, assim, a necessidade existe, porque a gente perdeu a oportunidade de resolver alguns assuntos que acabam fazendo com que o segurador fique com o pé atrás de exercer o step-in e de assumir esse tipo de risco. Carol, passo a bola para você. Bom, a SUSEP, ela
deixou bem claro já, né, com essa nova gestão, que existe uma tendência de desregulamentação. Em várias oportunidades de interação que nós tivemos com eles, isso já foi dito que isso vai se estender para o seguro-garantia, né? Então, a gente vê já, isso já está no forninho, né? Eu, pessoalmente, eu sou favorável, eu acho que é um caminho bom para o nosso setor. Nosso setor acabou ficando muito limitado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento das coberturas por todas aquelas restrições, né? A SUSEP que a gente tinha era uma reguladora de produto, quando a tendência mundial são reguladores prudenciais, reguladores de solvência, né? E nós percebemos nos últimos anos a SUSEP fazendo uma correção desse rumo, né? Para assumir cada vez mais um papel de uma reguladora prudencial, né? Então, sou favorável sim à desregulamentação. Eu acho que as seguradoras precisam se diferenciar, não só por preço, mas por produtos e coberturas diferentes. Acho que existe espaço sim para você abandonar os padronizados também para o setor público. Eu acho que cabe ao setor público, como está sendo feito aqui nessa nova lei que traz os critérios gerais e que vai ser regulamentada, cabe ao setor público definir quais são os termos e condições mínimos que ela espera encontrar nessas garantias que vão lhe ser oferecidas, o que, aliás, os editais já fazem. Quase todos os editais que nós vemos hoje, eles têm anexos que trazem, olha, termos e condições mínimas para as garantias, garantia de proposta, garantia de execução. Isso é o que cabe, né? Agora, você ficar determinando que todas as seguradoras, para trabalhar com o setor público, tenham que seguir necessariamente um clausulado padronizado, eu acho que é excessivo, tá? Então, acredito sim que existe espaço para desregulamentação. As seguradoras elas devem desenvolver produtos novos. Acho que sim, essa é a tendência. Legal. E isso, inclusive, Carol, Mari, é interessante porque a própria lei ela traz uma previsão de uma regulamentação única. É meio vaga, né, o que isso significaria, mas eu concordo com você, Carol. Eu acho que o seguro-garantia ele é peculiar, né? Como a gente falou aqui quase uma hora já. Então, ele é peculiar porque você tem três pessoas, né, o tomador assegurado. O de setor público, ele acaba precisando de não vou dizer uma proteção maior, né? Mas você precisaria de condições ali pré-acordadas. Mas eu sou bem favorável a uma liberdade um pouco maior, uma autonomia maior, e eu acho que a administração pública, da mesma forma que ela coloca ali no edital todos os termos e condições da obra, do serviço, enfim, do que ela precisa, você também vai colocar, a administração pública ela tem essa capacidade de colocar os critérios mínimos, né, de qual seria o seguro-garantia, inclusive porque a própria lei traz que a administração pública pode optar por, no 102, né, nas obras de grande vulto, de obrigatoriamente colocar como garantia um seguro-garantia com cláusula de step-in obrigatória. Então, assim, não dá para a administração pública também colocar isso no edital e se quer saber muito bem do que está falando, quais são os riscos, do que a gente, né, se é de comer, se é de passar no cabelo, como diria minha grande amiga Carolina Jardim, que está aqui falando com a gente. Então, bom, gente, choveu muitas perguntas agora, eu acho que a gente conseguiu realmente provocar bastante. Eu agradeço muito as perguntas e os comentários de todo mundo. Não vai dar tempo da gente responder o que dava para eu ir colocando aqui ao longo das perguntas e dos comentários para as duas. Eu fiz. Infelizmente, não vai dar tempo da gente responder mais. Então, nós vamos entrar em contato por e-mail, todas nós juntas, eu, a Mariana, a Marcela, nós vamos fazer essa resposta para vocês, tá? Para cada um de vocês que fizeram comentários e perguntas aqui. Eu agradeço demais, Carol, Mari, eu acho que foi uma discussão muito rica. Eu acho que a gente precisa realmente essa lei vai dar uma boa chacoalhada no nosso mercado, e eu acho que é uma boa oportunidade para muitos players, seguradoras, corretores, os próprios tomadores, da gente conseguir ter produtos e
coberturas e coisas muito mais avançadas e muito mais condizentes, inclusive, com o mercado internacional. Pessoal, agradeço muito a presença de todos. A gente teve aqui uma audiência incrível, comentários muito ricos. E deixa eu ver se falta eu falar alguma coisa. Ah, sim, o conteúdo foi todo gravado. Antes o pessoal aqui me puxa a orelha. O conteúdo foi todo gravado, vai estar disponível nas nossas redes sociais. A Juliana já colocou aqui no comecinho, logo no comecinho, as nossas redes. Então, para quem quiser, acessem lá, revejam. Acho que tem muita coisa muito legal aqui que dá para puxar muitos pontos, muitas outras discussões. Então, obrigada, gente. Um bom dia, Mari e Carol. Obrigada mesmo pela presença de vocês. E, pronto, colocaram aqui, ó, todas as nossas redes sociais. Então, sigam a gente, curtam, compartilhem. Estamos aí. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.